Inclusive, a nossa produção vai colocar em destaque a manifestação de Reza Pahlavi, um opositor iraniano. Ele está exilado já há muitos anos, elogiou a intervenção dos Estados Unidos e de Israel, e ele fez a seguinte postagem. Eu vou compartilhar para as pessoas que nos acompanham. Ele escreveu: meus companheiros, Ali Khamenei, o tirano sanguinário da nossa época, o assassino de dezenas de milhares dos mais bravos filhos do Irã, desapareceu da face da terra. Com sua morte, a República Islâmica chegou efetivamente ao fim e em breve será relegada ao esquecimento. Qualquer tentativa dos remanescentes do regime de nomear um sucessor para Khamenei já fracassou. Quem quer que seja instalado em seu lugar não terá legitimidade nem sobrevivência e será, sem dúvida, cúmplice dos crimes deste regime. Ele segue nessa postagem dizendo o seguinte: as forças militares, policiais e de segurança, qualquer tentativa de preservar um regime em colapso está fadada ao fracasso. Esta é a sua última chance de se unir à nação, de ajudar o Irã e fazer uma transição firme para um futuro livre e próspero e de participar da construção desse futuro. Embora a morte do criminoso Khamenei não vá vingar o derramamento de sangue, ela pode ser um bálsamo para os corações aflitos das famílias que buscam justiça, pais e mães, esposas e filhos enlutados e as famílias daqueles que sacrificaram suas vidas na Revolução Nacional do Irã. E aí ele complementa: a nobre e corajosa nação do Irã. Embora este seja o início de nossa grande celebração nacional, não é o fim da jornada. Estejam alertas e preparados. O momento para uma presença maciça e decisiva nas ruas está muito próximo. Juntos, unidos e firmes, alcançaremos a vitória final e celebraremos a liberdade do Irã em toda a nossa gloriosa pátria, a perseverança do Irã. Reza Pahlavi. Deixa eu passar para o Coronel Paulo, porque Reza Pahlavi é uma figura importante, né? Uma manifestação longa na rede social e que, em alguma medida, se conecta com aquilo que tinha pregado Donald Trump mais cedo, né? Que a população deveria tomar as rédeas do país. Paulo, quais as análises que devemos fazer a partir dessa postagem de Reza Pahlavi? Quem é Reza Pahlavi? Então, Reza Pahlavi é o filho, né, do Shah Reza Pahlavi, que foi derrubado pela Revolução Islâmica de 1979, revolução que colocou o ayatollah, os ayatollahs, né, o regime dos ayatollahs no poder. O Reza Pahlavi está no exílio há muitos e muitos anos, né? Ele é a figura que aparece principalmente aqui no Ocidente, na imprensa, na mídia, e essas palavras dele são bastante esperadas. Ele está tentando se cacifar, né, colocar o seu nome, se fortalecer para liderar um eventual novo regime no Irã. Essas palavras dele são muito parecidas com as palavras da Maria Corina Machado, da líder oposicionista da Venezuela, logo que estava acontecendo, né, o movimento de prisão do presidente Nicolás Maduro. E, no fim, o que nós vimos foi que quem assumiu o poder na Venezuela foi a vice-presidente do Maduro. Na verdade, o Maduro saiu e o regime se manteve, as pessoas se mantiveram exatamente as mesmas, só que entraram em acordo com os Estados Unidos para atender os interesses americanos de relacionamento com a Venezuela. Eu, sinceramente, não acredito que o Reza Pahlavi tenha estofo, tenha ligações, né, tenha uma estrutura de poder adequada para assumir o Estado iraniano nesse momento. Não me parece que ele tenha essas ferramentas, não. Mas ele está fazendo a sua tentativa, tentando se colocar como uma alternativa para assumir o poder. Eu volto a dizer, é muito pouco provável, né, que nesse primeiro momento quem assuma o governo não seja alguém da própria Guarda Revolucionária, não seja um líder dentro do próprio movimento liderado lá, o regime iraniano liderado pelo Ali Khamenei. Então, não acredito não que o Reza Pahlavi tenha muitas chances nesse momento. Talvez no futuro ele possa voltar para o Irã e firmar um movimento político que o leve de volta ao poder. Mas nesse momento eu ficaria muito surpreso se isso acontecesse.
Pois é, vou passar para o Diego Tavares. Reza Pahlavi, uma longa mensagem na rede social, se colocando talvez como uma figura que poderia liderar ou em alguma medida participar desse processo de transição. Enfim, as oportunidades aparecem e muitos tentam surfar na onda, né, Diego? Exatamente, Caniato. O Reza Pahlavi ele surgiu de forma muito enfática nesse debate em relação ao conflito iraniano, já ao final da Guerra dos 12 Dias, clamando de fato, quase que pelo retorno da monarquia que governava o Irã antes da Revolução Islâmica de 1979. Existe uma forte rejeição por grande parte do povo iraniano em relação à monarquia, porque o legado da monarquia foi justamente o que abriu as portas, que conferiu, de certa forma, a legitimidade popular para a Revolução Islâmica e a chegada ao poder dos ayatolás. Então, de fato, em um país que agora enfrenta uma eclosão social, que agora enfrenta, inclusive, a possibilidade de uma guerra civil diante da morte de Ali Khamenei e da indefinição sobre quem seguirá à frente do comando do Irã, talvez não seja o momento para trazer um líder que se encontra fora do país há muitos anos, que se encontra, de fato, quase como um embaixador dos interesses norte-americanos em relação ao Irã, para tentar tomar as rédeas do país.